Juiz de Fora, 6 de setembro de 2018. Para muitos, um dia que mudou a história do Brasil, depois que o então candidato Jair Messias Bolsonaro sofreu um atentado na cidade mineira, também conhecida como a mais carioca das cidades mineiras. Já se sabe muita coisa, mas não se sabe nada. Sabe-se que o autor da facada do atentado é Adélio. Mas existem mistérios, existem questões que ninguém, aparentemente, tem interesse em desvendar. Quem estaria por trás de Adélio? Esse Adélio que oscila entre a loucura, o oportunismo e a militância política no PSOL. Esse Adélio que tem acesso a linhas de crédito, a cartões de crédito, que tem acesso à tecnologia, esse Adélio que viaja, esse Adélio que vai de um lado para outro, né? Agora está num presídio. Enfim, esse Adélio é uma figura misteriosa, mas com passado. Esse Adélio que conta com advogados famosos o defendendo, e aqui entre nós, alguém conhece advogado que trabalha de graça? Então existem muitas coisas que foram se acumulando, muitas teorias da conspiração que foram surgindo ao longo dos últimos 365 dias, sem que nada fosse aprofundado na exata dimensão que o assunto merece, que o tema exige. Por que esse mistério? Por que convenientemente Adélio foi diagnosticado com transtornos, o que o impede de ser julgado? Afinal de contas, por que a polícia, por que a justiça impede a quebra de sigilo telefônico? Existem tantos porquês que se acumulam nos últimos meses que a gente fica pensando, criando a sua própria teoria. A gente fica imaginando situações que transcendem o atentado em si. Porque, sejamos francos, não foi um ataque com faca, foi um atentado. Essa é a verdade. Ele, em todos os momentos, deixou bem claro que se tratava de um atentado contra Bolsonaro. Alguns pensam que o episódio Adélio foi o definidor da eleição do Bolsonaro. Não. Na minha opinião, o Bolsonaro naquele momento já estava eleito presidente da República, porque já havia um sentimento anti-PT e pró-mudança muito bem definido. As pessoas já sabiam claramente que a ruptura, a mudança, a tomada de decisão do eleitor de mudar o rumo das coisas já estava feita. A decisão já estava consumada, porque já havia informação suficiente na cabeça do eleitor de que aquele estado de coisas representado pelos 16 anos de governos lulopetistas, junto com o seu consórcio de partidos, aquele modelo ia conduzir o Brasil para um caminho que nenhum brasileiro de sã consciência poderia aceitar. Que aquele modelo estava conduzindo o Brasil para uma venezuelização acelerada, onde se juntavam os saqueadores de recursos públicos com uma casta político-sindical que conseguia ter acesso a essas benesses decorrentes do saque de recursos públicos. Claro que houve aí a participação de empresários que foram beneficiados, claro que houve, sabe-se agora, o absurdo da venda de aviões, enquanto que eu, se quiser pegar um dinheiro para colocar minha vida em dia, vou pagar juros de 3, 4% ao mês. As pessoas compraram aviões, jatos, por 4% de juro ao ano. E muita coisa ainda vai acontecer em termos de divulgação, em termos de revelação do que foi de escabroso a soma dos mandatos de FHC, Lula, Dilma e Temer. Dentro desse contexto, é importante que a gente dimensione o 6 de setembro, a data do atentado contra o então candidato Bolsonaro, como um episódio a ser ainda desvendado. Existem mais porquê pedindo resposta do que convicção naquilo que se elucidou até agora.
eu também gostaria de saber as razões de tanta proteção sobre uma pessoa igual ao Adélio. Eu queria saber por que a mídia, que mantém vivo assuntos de menor importância, insiste, precisa manter o assunto Adélio morto numa gaveta lá embaixo, não tocado, proibido. 1 ano depois, o mistério de Adélio parece estar cada vez mais protegido, porque, ao menos para mim, sobra a convicção de que tem muita gente que não tem interesse em saber quem está por trás de Adélio e por que Adélio cometeu o atentado. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.